Salve, salve meu aluno que tá ligadaço aí do outro lado da tela. Tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou o professor Thiago Vidal e hoje falaremos sobre atos administrativos. Já deixo a ressalva aqui, ok? Dentro do tema atos administrativos, que tem grandíssima relevância, né, no direito administrativo, esse subtópico, classificação dos atos administrativos, não é um tema muito gostoso de se estudar. Até porque, como você bem sabe, essa parte aqui é teoria, é uma construção teórica, beleza? Então, cuidado, porque embora não seja tão gostoso, tão agradável, cai em prova. O meu papel aqui é fazer o recorte, ok? Dos tópicos mais cobrados. Sempre quando a gente trata de classificação, seja no direito administrativo, no direito tributário, direito civil, direito penal, é um tema delicado, por quê? Porque varia muito, né? Igual diria minha avó, varia, Thiago. Varia por quê? Porque depende de quem escreve sobre o tema, tá? Então, o meu papel aqui é fazer justamente o recorte de quais são as principais classificações. No teu materialzinho aí que está disponível na plataforma, tem as classificações. O material está bem completaço, tá? Na aula, eu vou fazer, como eu disse e repito, um recorte dos principais. Quando eu entender ser pertinente, a gente vem para o quadro, eu desenho, eu rabisco, eu esquematizo e aí vai ficar bem tranquilo para você. Joia? Tranquilo? Então olha só, dentro do tema atos administrativos, hoje a gente vai trabalhar classificação. E quando a gente fala em classificação, a gente sempre precisa levar em consideração o quê? O ponto de partida. Qual é o ponto de partida para que eu consiga classificar um ato administrativo? Legal? A gente vai ver quanto a origem, quanto a formação, enfim, tem um monte de classificação. Outro detalhe, cuidado para não confundir classificação de ato administrativo com espécies de ato administrativo, perfeito? Muita gente troca as bolas. E a última ressalva, para aí sim a gente dar início ao conteúdo, é que uma classificação não necessariamente exclui a outra. A gente vai ver no decorrer desse nosso encontro alguns exemplos, tá? Então muita gente fala, poxa, o ato é vinculado, o ato é discricionário, o ato é simples, o ato é composto. Dependendo da classificação, elas são excludentes, mas dependendo do ponto de referência, não. Perfeito? Legal? Então essas ressalvas são de suma importância para que você consiga compreender a matéria. Então vem comigo aqui, ó, e a gente já vai partir para a primeira classificação. Legal? Então o nosso ponto de referência é quanto ao regramento, beleza? Como eu disse para vocês, fiz um recorte aqui dos principais tópicos. Esse primeiro aqui, ó, pode assinalar, pode destacar, cola um post-it aí, porque despenca em prova. Quanto ao regramento, os atos administrativos, eles se classificam em atos vinculados e atos discricionários. Então se liga no conceito e aí a gente vem para o quadro. Atos vinculados são atos regrados onde a lei estabelece condições e requisitos legais para a sua realização. A administração pública atuará sem liberdade, se liga aí nessa expressão, mas dentro dos limites legais impostos por lei. Em contrapartida, os chamados atos discricionários, eles podem ser conceituados assim, ó, onde a administração pública tem liberdade de ação. Então a palavra-chave aqui é liberdade, ok? Discricionário tem liberdade, ato vinculado não. É ela que escolhe seu motivo, seu conteúdo, seus destinatários no momento de sua conveniência e oportunidade e modo de sua realização. Se liga no bizu, tá? E aí a gente vai começar a esquematizar em relação à classificação. Quando a gente fala em ato vinculado, ok? Vinculado, nós temos que pensar o quê? Critérios legais, requisitos legais. Vou colocar aqui, ó. Critérios legais, ok? Esse é o bizu.
Como assim, professor? Critérios legais. O ato vinculado, como você bem sabe, ele possui requisitos, elementos de validade. Quais são eles mesmo, professor? São 5. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Ok? Esses 5 elementos ou requisitos de validade são os pilares que sustentam o ato administrativo. Show de bola? Quando a lei, obedecendo-se o critério legal, quando todos esses elementos eles são definidos por lei, a gente tem o chamado ato vinculado. Ou seja, acompanha comigo, não há margem de escolha, ok? Vamos colocar aqui ó, em vermelho para dar destaque. Critérios legais, eles devem ser obedecidos. Isso implica o quê? Que não há margem, ok? Margem de escolha. Escolha para quem, professor? Escolha para a administração pública, para agente público que vai praticar o ato administrativo, que vai manifestar vontade. Perfeito? Quer ver só um exemplo de um ato vinculado? A concessão de uma licença. A licença é um ato vinculado. Significa que, se o particular preencheu os requisitos legais, perfeito, cumpriu os critérios sanitários, enfim, de logística, de espaço, beleza, tranquilo, ele vai ter sua licença para funcionamento, tá? CNH, né? Acho que a maioria de vocês, todo mundo que está assistindo aí, tem CNH, perfeito? Até porque alguns concursos públicos exigem, joia? Então a ideia de CNH, joia, é o quê? É um ato vinculado. Você fez aula teórica, você fez aula prática, né? Passou no psicotécnico, não é lobão, não é maluco, significa o quê? Que a administração pública, ela vai emitir a tua CNH, Carteira Nacional de Habilitação. Não tem margem de escolha. Ah, para o Tiago eu vou conceder, eu vou emitir a CNH, para o Jorge não. Perfeito? Se ambos preencheram os critérios legais, a administração pública ela fica vinculada, ela fica ligada a esses critérios e, consequentemente, ela se obriga a manifestar vontade. Então, a ideia de ato vinculado é aquele que não há margem de escolha. Se liga, sempre é bom lembrar de princípio. Ah, a parte principiológica é chata, professor. Tem gente, muita gente que acha, mas você que está aí não vai achar. Por quê? Porque é boia salva-vida no concurso. Princípio sempre salva a vida. Legal? Princípio da legalidade em sentido estrito. A administração pública ela só faz quando a lei permite, quando houver expressa previsão legal. Se está na lei, estão estipulados os critérios, preenchidos os critérios, obriga-se a administração pública a manifestar vontade. Legal? Isso significa que os 5 elementos do ato administrativo, eles estão dispostos, eles estão previstos em lei. A lei diz como que deve ser praticado o ato, de que forma, qual é a razão? Ato vinculado. Show de bola? Em contrapartida, vou colocar aqui, ó, a ideia do ato discricionário, joia? O ato discricionário, ele também respeita a lei, como eu acabei de falar para vocês. Princípio da legalidade, em sentido estrito. A administração pública só faz quando houver previsão legal. Isso também se aplica ao ato discricionário, professor? Sim, muita gente esquece, porque confunde, na verdade. Ato discricionário é aquele em que existe, ok? Existe margem de escolha, tá? Margem de escolha. Dentro dos limites legais. Isso é importante anotar. Existe margem de escolha, se liga, ó, dentro dos limites legais. Ok?
Senão, vira samba do crioulo doido, né? Até chegou a cair a tampinha da caneta aqui, emocionei. Samba do crioulo doido por quê? Se tivesse margem de escolha infinita, sem limite, a administração pública ia fazer o quê? Ia fazer o que bem entendesse. Joia? Então a ideia é, tem margem de escolha? Sim, mas essa margem de escolha ela é definida por lei. Se liga só no exemplo, vem aqui comigo. Quando a gente estuda a Lei 8.112, Estatuto do Servidor Público Federal, uma das penalidades previstas é a suspensão do servidor, ok? E a suspensão está lá na lei. Pode ser de até 90 dias. Se liga, porque aparece o quê? A expressãozinha até 90 dias. Isso não é sinônimo de 90 dias, ok? Significa que cabe à administração pública, frente à análise do caso concreto, definir, mediante critérios de razoabilidade e proporcionalidade, o grau de infração cometida pelo funcionário público, pelo agente, é que vai determinar o quê? A quantidade, o grau de punição. Isso é discricionariedade da administração pública. Então, se houve uma infração leve, ok? Aplica 30 dias de suspensão, aplica 45. Quanto mais grave for a infração, mais próximo dos 90 dias chega a suspensão. O que não pode é o agente, o superior hierárquico, falar, ó, o meu subordinado, ele pisou na bola, grau máximo. Eu vou suspendê-lo por 180 dias. Pode isso aqui? Isso é margem de escolha da administração? Negativo. Não há que se falar em discricionariedade quando extrapola-se os limites legais. Perfeito? Então, vem aqui comigo. Ato discricionário tem margem de escolha, mas quem dá essa margem de escolha é a própria lei. Perfeito? Caso contrário, a administração pública, desculpa a expressão, mas tacaria o foda-se. Joia? Lembrando que isso aqui, obviamente, é teoria. Ah, professor, mas já acontece isso na prática. Aqui a gente tem que aprender a teoria. Fechou? Tranquilos? Essa classificação aqui pode também ser estudada lá no tópico Poderes da Administração. Tem doutrina que fala, ó, poder vinculado, poder discricionário. O raciocínio é o mesmo, tá? É tão cobrado que aparece no tópico Atos Administrativos e Poderes Administrativos. Então tem que estudar essa bagaça aqui, perfeito? Quer goste, quer não goste. Aqui você não tem discricionariedade, legal? Você não tem liberdade de escolha. Tem que estudar essa porra aqui. Fechou? Legal? Então, passada essa primeira classificação aí quanto ao regramento, importantíssima, a gente vai para o próximo, ok? Tópico, a classificação quanto ao objeto. Tá? Se fosse para categorizar essa classificação aqui, seria de média relevância. Tá? Isso não significa que você não precisa estudar. Tem que lembrar que existe, sim, ok? Se dentro dessa classificação, se fosse para escolher um, eu escolheria os atos de impérios, que a gente já vai ver, tá? Esse aqui é mais cobrado. Então se liga aí, quanto ao objeto do ato administrativo. Atos de gestão, a primeira espécie, primeira subclassificação, melhor dizendo, são atos praticados sem usar a supremacia sobre os destinatários. São sempre atos da administração. Olha aqui que legal. Quando a gente fala em atos da administração, são aqueles atos praticados pela administração, sob regime de direito público ou de direito privado. Quando a gente trabalha a ideia dos atos de gestão, a administração pública ela manifesta vontade em pé de igualdade, ok? Tanto dentro da própria administração quanto fora da administração. Joia? Então, quando ela pratica um ato da administração sob regime de direito privado, por exemplo, é um ato de gestão. O ato de gestão, ele não obriga, ok, os particulares, por exemplo,
por exemplo, a tomar determinadas atitudes. Joia? Legal? Então, atos de gestão. Já os atos de expediente são sempre atos internos, ok? Olha só, se liga, essa expressãozinha aqui é que pode aparecer na prova. Vamos dar um destaque, atos internos, que dão andamento aos processos nas repartições. Beleza? Então se liga que o âmbito de incidência dos atos de expediente são sempre o quê? Dentro da própria administração. Joia? E já em relação aos chamados atos de império, se liga, e aí a gente já consegue fazer o contraponto entre esses dois aqui, porque os atos de império são aqueles atos que usam supremacia sobre o administrado ou o servidor. São atos obrigatórios, unilaterais, revogáveis e modificáveis a critério da administração. Então percebam, atos de gestão e atos de império, eles se contrapõem, ok? Atos de gestão não se valem da supremacia. Lembra de novo de princípio, supremacia do interesse público, joia? Em contrapartida, atos de império, eles se baseiam, eles se pautam justamente naquela relação de verticalidade, de supremacia da administração em relação aos particulares ou em relação à sua própria estrutura interna. Fechou? Tranquilos? Vamos avançar aí. Então a gente já viu duas classificações. Quanto ao objeto foi a segunda, agora quanto aos destinatários, ok? É importante saber que existe, se está aqui no slide é porque já apareceu em prova, tá? Mas eu também classificaria aí de média relevância para a sua prova, beleza? Eu falo média porque se cai na prova essa desgraça aqui, o cara, o Thiago não falou. Então, é importante. Bem tranquilo em relação aos destinatários, tá? Ó, atos individuais tem destinatário certo e específico. Lembra do exemplo da sua vida, tá? Ó, vou colocar aqui, ó, nomeação. Nomeação. Joia? Quem vai estudar, quem vai ralar, quem vai passar no concurso público e ser nomeado é você. Joia? Então o ato administrativo da nomeação entra nessa categoria, entra nessa classificação. É um ato individual. Legal? Cuidado, tá? Eu chamo a atenção para você, ó, porque eles também podem aparecer sob essa nomenclatura, sob essa pecha aqui, atos especiais. Eu sei que isso é chato, né? Dá vários nomes para o mesmo instituto, para a mesma situação, mas já vi cair em prova, então tem que ficar ligado. Perfeito? Já em relação aos atos gerais, olha aqui, ó, sem destinatários, atingem todos que se encontram na mesma situação, tá? Aqui, ó, sem destinatários específicos, ok? Específicos. Joia? Porque, obviamente, tem que ter um destinatário, mas eu não sei quem é. Quem se enquadra dentro da situação abrangida por um ato geral é considerado destinatário. É exatamente isso que diz aqui, ó, a nossa ressalva entre parênteses. Perfeito? E aí ele segue lá, com fim normativo ou ordinatório. Eles prevalecem sobre atos individuais que vêm da mesma autoridade e dependem de publicação em órgão oficial quando visam ter efeitos externos. Tá? Essa questão dos efeitos aqui é muito importante também, né? Não só para o tema de atos, contratos administrativos, também isso é muito importante, né? Dependendo da situação, o ato administrativo ele só passa a produzir efeitos depois de publicado. Joia? A regra, na verdade, é a publicação, né? Prevalece a aplicação de mais um princípio da publicidade. Está lá no artigo 37 caput. Fechou? Legal? Estamos bem? Então vamos seguir aqui, ó. Classificação quanto ao alcance. Esse aqui também é bem tranquilinho. Moleza. Atos internos. Ocorre somente no interior das repartições. Leia-se aqui repartições, tá? Da administração pública, obviamente. Beleza? Então, dentro das estruturas da administração pública, órgãos públicos, entidades administrativas, essa é a ideia, tá? da expressão repartições.
não produz efeito a estranho, não dependem de publicação, incidem sobre os órgãos e agentes da administração que os expediu. Joia? Legal? Então, o alcance aqui, ele se resume ao ambiente da própria administração, na medida em que os chamados atos externos alcançam os administrados. Leia-se aqui, ó, particulares. Particulares. Show de bola? Os contratados e os servidores, incidindo sobre seus direitos e obrigações. Só vigoram após publicação em órgão oficial, pois têm interesse público. Legal? Então, alcance interno e externo bem tranquilinhos. Próxima classificação aí quanto à formação. Respira, toma uma água, porque esse assunto aqui cai muito em prova, ok? E é polêmico. A gente não tem um entendimento pacificado. Então eu vou te passar o bizu. São expressões chaves que vão fazer com que você acerte na prova. Legal? Então a gente vai ler o conceito do ato simples, do ato composto e do ato complexo, e aí eu vou esquematizar aqui no quadro para vocês. Tá? Muita gente fala, quantidade de órgãos, né? É isso que define essa classificação. Não se atenha a isso, perfeito? Se liga nas expressões chaves que vão aparecer na sua prova. Então, olha só, se liga. O ato simples é simples mesmo. Esse aqui ninguém erra, beleza? Por quê? É aquele que resulta da manifestação de uma única vontade através de um único órgão. Esse órgão ele pode ser singular, por exemplo, Presidência da República, ou órgão colegiado, beleza? Uma delegacia, rede de ensino lá é um órgão colegiado. Joia? Então, cuidado, o órgão é um só, a vontade é uma só. Por isso que ele é chamado de ato simples, ok? E aí no finalzinho tá aqui, ó, o que importa é a vontade unitária que expressam. Tranquilos até aí? Beleza. Esse é fácil, professor. Por isso que ele não é tão cobrado em prova. O bicho pega em relação a esse aqui e a esse aqui. Legal? Então, olha só. Ato composto é o que resulta da manifestação de duas ou mais vontades, faltou o S aqui, através de dois ou mais atos. Se liga, aqui está a expressãozinha, aqui está o bizu. Dois atos. Ok? Uma vontade, um ato é principal e o outro ato, outra vontade é acessória. Se liga, porque esse ato, essa vontade acessória, também pode aparecer na sua prova como instrumental. Instrumental. É sinônimo também e tem que saber. Legal? Acessória ou instrumental. Tá aqui, ó. Tá aqui, beleza? Desculpe, não tinha visto. Então a ideia é que o ato composto, se liga, look into my eyes, joia? Ato composto, você compõe o ato com duas vontades. Dois atos, duas vontades. Um ato é principal e um ato é acessório. Perfeito? Diferentemente do ato complexo. Se liga. Ato complexo é o que resulta da manifestação de duas ou mais vontades, e aí a expressãozinha-chave é manifestações autônomas, ok? Isso significa que elas mantêm uma relação de igualdade, diferentemente do que a gente acabou de ver no ato composto. Uma vontade é principal, outra acessória. Aqui no ato complexo é uma igualdade, ok? Dentro das manifestações de vontade. E aí ele segue lá, o que emanam de dois ou mais órgãos e resultam em um único ato. Tá aqui o bizu. Então vem comigo. Agora a gente esquematiza. A gente leu o conceito, ok? E aí a gente tem ato simples, ato. Vou colocar o complexo aqui, tá? Vou inverter um pouquinho a ordem. E o ato composto. Beleza? Muita gente confunde, né? E eu não critico. Por quê? Porque nem a doutrina tem um entendimento solidificado, principalmente em relação à distinção entre ato complexo e ato composto.
Joia? O simples é simples. Um órgão, uma vontade. Legal? Então vamos anotar aqui, ó. Esse aqui pode cravar na sua prova. É um órgão, ok? Um órgão, uma vontade. Uma vontade. Beleza? Um órgão, uma vontade. Show de bola? Fazer um paralelo grosseiro aqui, né? O cara solteiro, é a mina solteira. Ele faz o que ele quiser, ele não depende de ninguém. Quero ir pra balada, quero comprar um carro, quero trocar de bicicleta, quero comer um sanduíche. Beleza? Isso é ato simples. É a pessoa e a vontade dela. Joia? Isso funciona na administração pública. Já o ato complexo, a gente tem que lembrar o quê? Do cara casado, beleza? Quem é casado sabe, né? Se o cara tem vontade, né? Foda-se, porque a vontade não é só dele, né? Normalmente tem a vontade de quem? Da dona onça, né? Meu caso, a dona onça, vontade ali, pô, né? Embora o conceito seja em relação de igualdade, no fundo eu sei que a vontade dela prevalece, mas é uma relação complexa, porque depende de vontades. Só que no final das contas a gente tem o quê? Um só ato administrativo. Então, ó, o ponto de referência aqui, ó, duas ou mais vontades, ok? Vontades. E o bizu aqui é um ato. Joia? Então, esquece aquela ideia de órgão. Ah, dois ou mais órgãos. Se a gente fala que é um órgão só, se a gente fala dois ou mais, esquece. Duas ou mais vontades, ok? Que redundam o quê? Na prática de um único ato. Esse é o bizu. Já em relação ao ato composto, a gente também tem duas ou mais vontades, ok? Vontades. Joia? Só que aqui são praticados dois atos. Dois atos. Que atos são esses, professor? Um ato é principal, ok? Principal, a manifestação de vontade principal, e o outro é acessório. Acessório, ou também conhecido como instrumental. Vamos apagar aqui e fazer certo. Instrumental. Joia? Então, olha só, está esquematizado aqui quais são as expressões que você vai bater o olho na sua prova e vai acertar. Aqui não tem erro. Você gabarita qualquer tipo de questão. Perfeito? Legal? Então, ato simples, um órgão à vontade. Ato complexo, duas ou mais vontades, um único ato. Perfeito? Ato composto, duas ou mais vontades, dois atos. Quer um exemplo que cai em prova porque foi objeto de análise pelo STF? Ato complexo, aposentadoria. Perfeito? A concessão de aposentadoria é considerado o quê? Ato complexo. Perfeito? Ah, me dá um exemplo aí de ato composto, professor. Tem portarias interministeriais, por exemplo. Joia? Uma vontade compõe a outra. Normalmente é um ato que homologa, que ratifica o principal. Legal? Então eu tenho a manifestação de vontade principal, vem o segundo ato e fala, ó, tá beleza, tá joia, eu concordo. Então um ato de ratificação, de convalidação, perfeito? E essa é a ideia do ato composto. Joia? Se liga, porque isso aqui despenca. Se fosse para escolher uma, eu escolheria essa classificação aqui quanto à formação. Show de bola, meus caros? Então olha só, seguindo aí quanto aos efeitos. Também importante, tá? Quanto aos efeitos, os atos administrativos, eles são classificados em ato enunciativo, que é aquele pelo qual a administração apenas atesta ou reconhece determinada situação de fato de direito. A gente tem o chamado ato constitutivo, que é aquele pelo qual a administração cria, modifica ou extingue um direito ou uma situação do administrado, do particular. É o caso da permissão, autorização, dispensa, etc. E a gente tem ainda o chamado ato declaratório. É aquele em que a administração apenas reconhece um direito que já existia antes do ato.
Perfeito? Então essa é a diferença do ato enunciativo para o ato declaratório. Se liga porque o ponto de referência é em relação aos efeitos, tá? Repito, volto a repetir que se tratando de classificação, ok? Classificação depende muito do material, do ponto de referência doutrinária que você utiliza. Perfeito? No teu materialzinho tá mais completo. Essas que eu passei para vocês são as principais, com relevância daquelas duas que eu dei destaque aqui no quadro. Espero que você tenha curtido aí do outro lado da telinha. Aguardo vocês. Um grande abraço.